Então, porém, Jesus lhe respondeu: nem só de pão vive o homem. Aliás, o pão do homem é adubado pelo que sai do coração do homem. O pão do homem melhora de acordo com o que brota de dentro do coração. O meu pão cresce nas minhas ações de graça. Como eu já vi comida aumentar com ações de graças. Eu vivi alguns anos com meus pais, no tempo em que meu pai, que era um homem rico, decidiu ficar pobre e doou tudo que tinha, abriu mão de tudo que tinha e foi viver como um pobre na beira do rio, sem nada, sustentando a família com um salário mínimo, depois com 2. Quando melhorou um pouco. E o governador o oferecia para ser secretário de Justiça do Estado, só porque ele era um homem brilhante demais para não ter uma remuneração à altura da inteligência dele, e ele não queria, não aceitou nunca. Não, eu estou muito bem pago com 2 salários mínimos, advogando a causa daquele que advogou a minha eternamente. Era a resposta dele. E lá em casa era só arroz com ovo, ovo com arroz, arroz com macarrão, macarrão com arroz, ou então macarrões, um ovinho sempre, porque tinha que ter uma proteína, uma carne era uma raridade, galinha também, foram anos daquilo ali. Macarrão, macarrão com ovo, macarrão com arroz, macarrões, ovo com arroz, só isso. E eu comia na casa dos meus amigos. Mas quem ficava em casa, a Sueli, o Luiz, papai, mamãe, e as dezenas de famintos que ficavam lá, nesse tempo eu ainda não era convertido, que iam lá para se aconselhar e mamãe não deixava ninguém sair sem um pratinho, sem um pão, sem um sanduíche, sem um ovo dentro de um pão, mesmo que o pão já fosse passado, sem um suquinho de carambola que dava no fundo do quintal, sem um doce de jaca, que era jaqueira, caía dentro do nosso quintal, ou qualquer coisa, o abil, o pitomba, tudo que nascia no quintal. Era como se ia vivendo, com a maior paz, maior tranquilidade. E eu ouvi tanto isso, quando eu, na minha dureza de coração, não convertido ainda, reclamava. Por quê? Se você pode, um verdadeiro diabinho, você pode, é só você querer, todo mundo quer te dar os melhores, pai. Ele dizia, não, o melhor eu tenho de Deus todo dia nessa mesa. Porque, meu filho, nem só de pão, nem só de confortos, nem só de luxos vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já me viu rico, com os melhores carros, tudo importado, tudo meu era o melhor, era o maior, era o mais moderno, ninguém tinha, era único, era singular. E você viu como eu era infeliz, acabando com a nossa família, com o meu casamento, me tornando um mentiroso, porque eu não ganhava, não perdia causas advocatícias, porque ninguém mentia melhor do que eu. E eu nunca mais volto a essa miséria. Eu tenho a fartura desse pão singular que é carregado dessa graça indizível. E eu aprendi isso, e quando me converti, já me converti surfando nessa consciência. Depois eu aprendi isso até com os meus amigos hippies, que não tinham nada a ver com o evangelho, mas viviam sem ansiedade. Todo mundo acordava sem saber o que ia fazer, nem comer, nem nada. Nunca vi ninguém morrer de fome, todo mundo comia alguma coisa. Alguém dava, alguém oferecia. O cara em Manaus passava embaixo de uma mangueira, comia, chupava 5 mangas, ou qualquer outra coisa. Onde tem árvore frutífera, ninguém passa fome. E
E eu aprendi até com os hippies. Quando eu me converti, eu já estava também começando a ser treinado num estilo de vida sem ansiedades. O Evangelho veio e me batizou na não ansiedade total, graças a Deus. E essa paz que contra todo o meu modo intenso, fervoroso, apaixonado, desmedido, desregrado de viver, sem dormir, me doando o dia inteiro, pregando o tempo todo, sem pensar em mim nem um segundo, me entupindo de gordura, de comida imprópria, pelo Brasil afora, pelo mundo todo, durante anos e décadas, que me fez muito mal, mas é essa paz que me tem feito sobreviver aos males da paixão do meu próprio ministério. E em tempo o Senhor me falou, para tu me servires, tu não precisa te matares. Vive a tua paz, ama a tua mulher, cuida dos teus filhos e dos teus netos, preserva a tua saúde, cuida do teu coração. Tu tens meios de fazer a minha palavra chegar a quem quiser na terra, enquanto tu vives um pouco mais e vives melhor. E como eu não tenho ansiedade de ser conhecido, de ficar mais conhecido, de ficar mais famoso, de ficar isso, de ficar aquilo, de ter poder, de nada. Eu tenho todo o poder que eu preciso, que vem do alto. E tenho toda a satisfação que eu necessito, que habita a simplicidade das dádivas de Deus para a manutenção e sobrevivência da minha vida, com graça. E no meu coração não há falta de nada. Eu estou possuído pela extravagância de uma vida abundante, da água da viva, da fonte da vida, do pão da vida, da alegria da vida, da eternidade, da Shekinah de Deus que me habita e me gloria e me exalta sobre os meus inimigos e sobre todo diabo e demônio. Como diz Abacuque, tu me tens feito andar altaneiramente, sem ter nada, mas possuindo tudo, como disse Paulo. Sendo perseguido, mas nunca vencido. Sendo afligido, mas nunca vivendo em angústia. Sendo maltratado, mas nunca me auto-vitimando. Sendo desprezado e sendo tratado como um desconhecido, mas eu sei que todos eles me conhecem muito bem. E se não me conhecessem, não faria nenhum mal. Eu sou conhecido pelos únicos que importa que me conheçam e que digam amém ao que eu digo acerca da verdade de Deus e do Evangelho na face da terra. Nem só de pão vive o homem. Essa foi uma grande mentira que tomou conta ideologicamente do nosso planeta, porque essa propositura do diabo de colocar o pão acima de tudo, a comida acima de tudo e a vida como sendo algo que depende exclusivamente do pão, da matéria, da aquisição, do poder aquisitivo, ou da acumulação, ou do consumo, ou do excesso. Quanto mais próspero alguém é considerado, é porque ele tem provisões para muitos dias. E o Evangelho de Lucas nos conta a história de um cara que conseguiu ficar tão rico que criou provisão de alimento para muitos anos, mais tempo do que a vida dele. E Jesus disse, Jesus contou essa história e falou, esse homem é um louco, porque se vierem a ele e lhe disserem louco, para quem vai ficar todo esse seu tesouro? Se hoje mesmo a tua alma está sendo colhida e recolhida, o que tu vais fazer, a não ser assinar o atestado de insanidade de quem, ao invés de viver, só acumulou e viveu como
uma fera protetora e raivosa de uma acumulação que nem a soma de todos os dias da vida seria o bastante para consumir aquilo que já estava acumulado. É vida de total insanidade, como esse mundo no qual a gente vive é feito e regido pela insanidade. 230 e tantos mil são proprietários de quase 70% da riqueza mundial. E o resto, de 7 bilhões, vive do que sobra ou do que não sobra, ou do que não tem. Por quê? Porque o pão foi colocado acima de tudo. E eu disse que na virada do século XIX para o século XX, no início do século XX especialmente, a teoria do pão ganhou o seu absoluto, mais absoluto, no marxismo leninista. Era a revolução do proletariado. Era criar um mundo de igualdades impostas, onde toda a propriedade privada fosse tomada pelo Estado. E supostamente esse governo fosse o governo dos trabalhadores. O que não aconteceu nem por um dia. O que nunca aconteceu então, nem aconteceu depois, nem aconteceu antes. Porque o trabalhador, como diz o apóstolo João, Jesus também não se confiava à natureza humana de nenhum deles. Jesus olhava para o trabalhador e dizia: até você que é mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Jesus nunca andou equivocado achando que, sendo de pobres, o governo seria bom. Ao contrário, ele sabia que o pobre sobe ao poder na sua frustração, na sua angústia, na sua amargura, às vezes na sua raiva introjetada, estruturalmente justificada pelo abuso de anos e anos e anos. E às vezes ele chega ali e ele quer fazer tudo, outra coisa, do dia para a noite, e acaba se transformando num déspota perverso, injusto, nem nota, nem sente, e às vezes morre pior do que os seus antecessores, sem jamais ter percebido como a psicologia e o fenômeno e a ilustração do sapo na fervura é verdade. Ele entrou na água gelada, a água foi esquentando, ferveu, borbulhou, ele foi cozinhado, morreu sem saber. Século XX, em nome do pão, em nome do pobre, em nome do igualitarismo imposto pelo comunismo marxista, que acabou, graças a Deus, acabou. Eu creio na social-democracia, na liberdade de produção de acordo com a competência e capacidade de cada um e com a necessidade de distribuição de acordo com a necessidade de cada um, de modo que quem tenha mais não tenha demais e quem tenha menos não tenha de menos, mas cada um tenha o bastante equivalente à sua produção e competência, mas não tudo. E cada um tenha o suficiente para a sua própria sobrevivência com dignidade, mas que jamais fique sem nada. Esse é o princípio simples do Evangelho. Essa é a economia proposta por Jesus, pelo Evangelho, pelos apóstolos, pelo Velho Testamento, pelos profetas. Só não enxerga quem não quer. Agora, não existe absolutização de nenhum lado. Não existe culto ao pão, nem existe culto ao poder mágico de Deus atuando nos seus filhos, que só dão ordens e as coisas vêm de mão beijadas. Não. É do suor do teu rosto que a gente vive. Como o próprio Jesus foi do suor do seu rosto, que ele comeu, que ele bebeu, que ele salvou. Enquanto trabalhava, ele disse, num dia de sábado, quando curou um doente e outros vários cheios de moléstias, meu pai trabalha até agora. Aquele sábado que se diz em Gênesis que ele descansou, foi dito para o descanso do homem.
Não porque Deus tenha descansado, porque meu pai não dormita nem dorme. Ele não está dentro dessas contingências. Meu pai trabalha o tempo todo, tudo é nele, tudo existe nele. Ele trabalha até agora, olha a mão dele agindo todo dia, o tempo todo. E eu trabalho também. Trabalho também. É trabalho, é fé, é pacificação, é a certeza confiante que nos salva da ansiedade e que sabe, crê e assume que o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos, do que necessitamos, do que é necessidade, do que é capricho. Frequentemente nos salva de conseguirmos a realização dos nossos caprichos, porque os nossos caprichos sempre são a realidade de poder mais autodestrutivo na vida da gente. Mas ele sempre nos socorre nas nossas necessidades. Há horas em que eu preciso de mais, há hora em que eu preciso de menos. E não importa se eu tenho mais ou se eu tenho menos. Eu tenho uma certeza, meu Pai Celeste sabe o que eu estou precisando. E é na mão dele, eu estou falando na presença dele, e ele está em mim, que eu estou só repetindo o que é verdade entre mim e ele, entre ele e mim. Sem nenhum esforço para pensar nada, eu só estou descrevendo um fenômeno de fé. Jesus, porém, respondeu ao diabo: não só de pão viverá o homem vive de amor, o homem vive de verdade, o homem vive de justiça, não gritando, ai, estão me injustiçando. Isso são alguns mais fracos, aos quais eu defendo, pelos quais eu falo. Uso a minha capacidade para clamar em favor deles como se manda. Agora, eu mesmo não reclamo de injustiça contra mim. Eu vou passar por esse mundo sem dizer, ai, me injustiçaram. Ai, que peninha eu estou de mim. Não tenho pena de mim, não tenho autovitimização, ninguém me injustiçou. Os que me supostamente injustiçaram praticaram a injustiça contra eles próprios. Mas veja só o que eles conseguiram arrancar de mim. Nada. Eu continuo aqui, estou melhor todo dia, estou maior todo dia, estou mais desenvolvido todo dia, estou mais profundo todo dia. Ninguém saca nada de mim. Eu aprendi com Jesus, lá no Evangelho de João. A minha vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu não tenho autoridade para reavê-la. Isso é um mandato que só Jesus recebeu do Pai, mas eu tenho a liberdade de a entregar, conforme a minha fé, a minha convicção, conforme o bom combate. Eu estou disposto a morrer por todo bom combate, que seja combate proposto pelo Evangelho. E não estou disposto a morrer por nada que não seja combate segundo o Evangelho. Me alimento daquilo que vem como sustento para o meu dia, sabendo que eu não vivo só do pão. Hoje em dia nem pão eu posso comer, porque sobe a minha glicemia. Eu estou no cotidiano já há algum tempo sem poder comer pão. E provavelmente eu passe o resto da vida sem poder comer pão. Mas eu como frutas, eu como proteínas simples, ou eu como vegetais carregados de proteína, eu me alimento, faço bem ao meu corpo. Mas não é nem o pão literal. A gente precisa do alimento adequado para cada condição da vida. E a ênfase não tem que estar nunca no alimento, a ênfase está no trabalho, na produtividade, no dar da vida para produzir, não só para nós, mas para outros também.